Provérbios 28, 23, que diz assim: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Eu vou repetir. O que repreende ao homem achará depois, não na hora, depois, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O tema da minha mensagem hoje é chato. Sempre chato, às vezes chato ou nunca chato. Então coloca aí interrogação, o tema é chato, interrogação. Sempre chato, interrogação. Às vezes chato, interrogação. Ou nunca chato. Gente, na minha experiência de vida, lendo, ouvindo pessoas mais velhas do que eu, inclusive, eu chego à conclusão e mantenho essa conclusão até hoje, 48 anos de idade. Eu já cheguei a essa conclusão há uns 20 e tantos anos atrás e mantenho essa conclusão. Que a palavra-chave para uma vida saudável e feliz é equilíbrio. Uma das palavras-chave para uma vida saudável e feliz é equilíbrio. Os extremos devem ser uma exceção. Existem situações onde o extremo é necessário? Sim, mas ela não é o padrão. Ela é o quê? Exceção. Ou o extremo é um momento. Então, às vezes, uma situação ela está tão do lado de lá, que a gente tem que começar com um extremo para depois levar para o equilíbrio. Mas, no geral, o que nós precisamos na vida para manter saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde ministerial, saúde familiar é equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vocês estão aqui comigo? Deixa eu ler um texto para vocês, que eu não sei se você já tinha prestado atenção nele. Eu quero ler alguns textos na introdução da minha mensagem para provar o que eu estou falando. Então, primeiro texto que eu quero dizer para vocês, eu vou ler e depois vou dar a referência. A Bíblia diz: não sejas demasiadamente justo. A Bíblia diz, Deus está dizendo, não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Aí a pergunta para quem deseja viver desse jeito é: por que te destruirias a ti mesmo? Para quem quiser anotar, Eclesiastes 7,16. Segundo texto: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Às vezes eu vejo algumas posições de crentes radicais. A pessoa se converte ou se dedica ao chamado ministério, aí ela quer só orar, só jejuar, só ler a Bíblia, só cantar o dia inteiro, não quer sair da igreja, não quer deixar de fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, abre 1 GC, 2 GC, 3 GC, 4 GC e não tem mais tempo para quê? Para a família. Isso está certo? Não, está aqui a Bíblia dizendo, se você casou, é para você viver a vida comum do lar, da família. E continua, isso é 1 de Pedro 3,7. Outro texto. O que realmente eu quero
é que vocês estejam livres de preocupações. Paulo está aconselhando o povo a não casar. Não case. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. Quem aqui não é casado, levanta a mão. Quem não é casado? A instrução de Deus para você é: cuide da igreja, se envolva com a obra de Deus, dedique tempo para Jesus, entra no evangelismo, entra no louvor, entra onde tiver, dedique sua vida para Jesus. Aí depois diz assim: quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que casou, quem casou aqui, levanta a mão bem alto. Isso. Alguns fazem, outros fazem, meu pai. O que casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Viu, marido? Deus está dizendo que depois que você casa, sua prioridade não é igreja, sua prioridade, olha o que eu estou falando, é um pastor, hein? E eu preciso de mão de obra, de voluntário. Preciso de gente para ajudar na igreja e louvor, mas é o que a Bíblia ensina, não posso deixar isso na palavra. Não é para você deixar de fazer a obra de Deus, não é para você deixar de ajudar na igreja, só que a sua prioridade não pode ser a igreja. A prioridade de um homem casado é o que e quem? A esposa. Ele tem que viver pensando em como vou agradar a minha mulher. Eita, mulherada, viu? Que bênção. E assim está dividido. O homem que casou está dividido, porque ele tem que agradar o Senhor e tem que agradar a esposa, e a prioridade é a esposa. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem. Não, eu estou falando, você nem viu, espera. Já está falando antes da hora. A Bíblia diz: peca quem é precipitado. Toma! Tenho muita liberdade com o André, né? Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que casou, agora é a hora. Porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Aleluia, mesma coisa. Se você casou, minha filha, seu objetivo é agradar o seu marido. Então tá aqui. Às vezes as pessoas até recebem ensinos em cima do púlpito, dizendo que a obra de Deus é prioridade. Não. A obra de Deus é importantíssima, todo mundo tem que servir a Deus, todo mundo tem que estar envolvido com as coisas de Deus, todo mundo tem que ajudar na igreja em alguma coisa. Contanto, a Bíblia está dizendo: o jovem, dedique-se o máximo possível nisso, mas a pessoa que casou, faça tudo que tiver que fazer pelo Senhor, contanto que isso não prejudique sua família, seu casamento e os seus filhos. Quem está entendendo, diga amém. Está em 1 Coríntios capítulo 7, de 32 a 34. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, Jesus descansava. Quem lembra que Jesus descansava? Quem lembra disso? A Bíblia diz: e Jesus retirou-se para um lugar deserto, para quê? Descansar. Jesus descansou. Deus, no sétimo dia, descansou. Jesus, enquanto ele estava descansando, tinha gente morrendo? Tinha gente doente? Tinha gente endemoniada? Tinha coisa para fazer ou não? Mas ele parou para descansar. Quem não descansa está querendo ser melhor do que Deus, fazer mais do que Deus, não está obedecendo a Deus, que faz parte dos mandamentos, parar para descansar. Eu e minha esposa vamos fazer 30 anos de ministério, nunca deixamos de tirar férias, nunca deixamos de ter um tempo de descanso. Por quê? Porque descansar faz parte. O equilíbrio é trabalhar e descansar.
Jesus descansava. Outra coisa que Jesus fazia, ele ia a festas. Tem gente que acha, irmão, que festa não combina com Deus, não combina com crente. Primeiro lugar que Jesus apareceu e fez milagre foi aonde? Numa festa. Foi na igreja? Foi num cemitério, fazendo um enterro? Foi no meio de um seminário teológico? Foi lá no centro religioso do mundo, que é Jerusalém? Não, primeiro lugar que Jesus chegou e que ele entrou e ele estava comendo e bebendo e que ele fez um milagre foi aonde? Numa festa de casamento. Então, Jesus combina com festa. Jesus ia em festa. Jesus comia, bebia, conversava, orava, dormia. O barco estava afundando, o pau quebrando, tempestade. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Olha a imagem que as pessoas tinham de Jesus. Pois ele dizendo, Jesus dizendo, pois veio João que não comia, nem bebia. E vocês dizem, tem demônio. Aí vem eu, Jesus, o Filho do Homem, que como e bebo. E vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho. O povo via Jesus como um glutão e bebedor de vinho. Era a imagem que eles tinham de Jesus. Olha lá Jesus, ó, vive em festa, vive assando carne, comendo picanha, jogando dominó, bebendo água com gás e suco de uva. Olha lá, é o que falam de mim também. Amigo de publicanos e pecadores. É a imagem que tinham de Jesus. Ninguém tinha a imagem de Jesus santo, anjo. Ninguém tinha a imagem de Jesus de perfeito. Ninguém tinha essa imagem. Ele era, mas ninguém olhava para ele desse jeito. Eles diziam, olha lá um cara que só anda com publicano, só anda com pecador, beberrão e glutão. Então, queridos, isso está em Mateus 11, 18 e 19. Um fato da vida é que nós precisamos confrontar as pessoas para que elas enxerguem o que não estão enxergando e para que mudem para melhor. Então diga assim comigo, todo mundo precisa ouvir o que não quer ouvir. Isso é confronto. Todo mundo precisa ouvir o que não quer ouvir. Tenho, porém, isso é Deus falando, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, Apocalipse 2,4. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, Apocalipse 2,14. Tenho, porém, contra ti o tolerares, Apocalipse 2,20. E você vai vendo a história das igrejas. Jesus o tempo inteiro fazia o elogio e falava, tem uma coisa que você tem que mudar, tem uma coisa que está errada. Ele dizia o que a pessoa tinha que mudar e melhorar. Então o confronto tem que existir. Respondeu Jesus, ó geração incrédula. Depois você lê a história toda lá. Até quando estarei convosco, com vocês? Até quando terei que suportá-los? Ó! Jesus, quando o pai do menino endemoniado diz que os discípulos não deram conta, os 12, a turma que andava com ele, Pedro, Tiago, João e companhia, olha, eu trouxe meu filho endemoniado e os seus discípulos não puderam expulsar o demônio. O que Jesus disse? Ô povo incrédulo, na frente de todo mundo, até quando eu vou ter que estar com vocês? Oh meu Deus! Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Marcos, capítulo 9, verso 19. Jesus deu uma bronca. Jesus confrontou os discípulos. Jesus chamou a atenção deles. Por quê? Porque todo mundo precisa ouvir o que não quer ouvir. O que o texto que nós lemos hoje diz? O texto diz... O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua língua. Diga amém. Então, tudo isso que eu falei aqui é para que não fique dúvidas sobre a necessidade e a legitimidade de repreender quando precisa, vírgula, mas, contudo, porém, todavia e entretanto. Preste atenção
Contudo, o fato de se poder chamar a atenção, de poder criticar, repreender, não nos dá o direito de nos tornarmos chatos de galocha. O fato de nós podermos, e eu mostrei todos os textos, Deus fazendo, Jesus fazendo, o primeiro texto que diz que quem repreende vai alcançar mais favor depois, mesmo que isso eu ensino, falo, é bíblico, mesmo que você já ouviu pregar isso em outras histórias, você tem que entender uma coisa: o fato de isso ser necessário para a nossa vida e legítimo, não nos dá o direito de nos tornarmos chatonildos de plantão. Pessoas chatas. Então, apesar de Deus e Jesus fazerem isso, que é chamar a atenção das pessoas, isso não é o que eles mais fazem. O que Jesus e Deus mais faz não é chamar a atenção. O que Jesus e Deus mais faz não é confrontar. O que Jesus mais faz é amar e aceitar. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero falar algo hoje, irmãos, que não é bom de ouvir. Fala para alguém perto de você não vai gostar do que você vai ouvir. Fala assim, vai ser ruim, vai doer, vai te incomodar. Você não quer ir embora agora, não? Mas eu quero trazer uma palavra para você, e meu objetivo com a palavra é gerar em nós o quê? Mudança. É botar um espelho na frente e a gente enxergar alguma coisa que não está legal, para a gente fazer o quê? Mudar. E se houver mudança aqui hoje, apesar do que eu vou falar não ser aparentemente espiritual, é muito espiritual o que vai acontecer se você mudar. Porque não adianta você estar falando em línguas e ser chato. É ou não é verdade? Insuportável, intragável, ninguém aguenta ficar com você. Não adianta você ser usado por Deus e uma pessoa chata. Não adianta. Não adianta você achar que você é inteligente, que você sabe tudo, critica tudo, analisa tudo. Chato. Não adianta você achar que a mensagem não é espiritual, se você está sendo o quê? Chato. Seja menos espiritual e mais legal. Para você ser uma pessoa equilibrada. Vamos lá então? Quem é você? Vamos descobrir quem somos nós. Número 1, sempre chato. Quem é o sempre chato? Gente, agora eu queria pedir para vocês ficarem olhando para frente. Não olhar para o lado. Não falar, fala Deus. Não dar um... Vai dar problema. Deixa Deus me usar. Não precisa te usar também hoje. Amém? Entra no carro calado. Acabou o culto, entra no carro, começa a falar de outras coisas. Chega em casa, vai dormir rápido. Nada de, você viu aí? Você entendeu? Amém, gente? Então olha só para frente, não fica... Vamos lá. Quem é o sempre chato? O sempre chato é aquela pessoa que reclama o tempo todo. Pega no pé dos outros o tempo todo. Corrige as pessoas o tempo todo. E exige o tempo todo. Sabe essa pessoa que, na convivência, especialmente familiar, normalmente é na família, fora não acontece muito. Dentro de casa, na família, o que acontece? O tempo inteiro a pessoa reclama. Tudo, entendeu? É assim, segunda reclama, terça reclama, de manhã reclama, de tarde reclama, de noite reclama, de madrugada sonha que está reclamando. Reclama. O lance dele é reclamar. Pega no pé, pega no pé, pega no pé, pega no pé. Fala, e fala, e fala, e fala. Pessoas que são sempre chatas, elas normalmente são personalistas. O que é isso, pastor? Sempre as coisas têm que ser do jeito dela. Então, a pessoa tem que rir do jeito que ela acha que ela tem que rir. Você está rindo muito alto.
Ah, você está rindo muito baixo. Você está falando muito alto. Você está falando muito baixo. A pessoa não pode falar do jeito que ela quer, não? Ela não pode rir do jeito que ela quer, não? Ela não pode usar a roupa que ela quer, não? Se não for indecente, pecaminosa, nem nada. Não pode, não? Tem gente, irmão, que é só do jeito dele. E aí ele fica, entendeu? No pé. Aí ele corrige o tempo inteiro. A pessoa, tá errado. Faz assim, faz assado. Nananã. A pessoa não consegue comer em paz. Ela não anda em paz. Levanta, postura, ó o pé. Oprime. As pessoas perto dessas pessoas, elas ficam tensas o tempo todo. Será que eu vou errar? Será que se eu fizer alguma coisa ele vai reclamar? Será que eu posso fazer isso? Ela vai pegar alguma coisa olhando assim, ó. Se cair um copo, se cair uma água, a pessoa fica em pânico, porque o outro... Por isso que eu falei para você ficar olhando só para frente. Deixa eu falar para você que é assim, você pode estar certo 99% das vezes. Ouça isso. Você pode estar, o outro pode estar errado 99% das vezes. Você pode errar bem menos do que eles, e eles podem errar bem mais. Mas eu quero te avisar que se você cobrar o tempo todo, e repetir, e repetir, e repetir, você não vai conseguir mudar a pessoa, e vai estragar e desgastar os relacionamentos. Você vai estragar o ambiente da sua casa. Você vai estragar o ambiente da sua família. Você vai estragar o almoço, vai estragar o aniversário. Você vai deixar o clima horrível. Você não vai mudar, não vai alcançar o objetivo. Vai desgastar e as pessoas não vão querer estar perto de você. Cobrança em excesso afasta as pessoas. Olha para mim, cobrança em excesso afasta as pessoas, acaba com as famílias e te deixa como? A pessoa que fica o tempo inteiro cobrando, exigindo, perfeccionista, personalista. Como é que ela fica o tempo inteiro? Estressada, nervosa. Por quê? Porque as coisas não estão sendo do jeito que ela queria, que ela achava, que ela pensava, que ela pediu. Então o tempo inteiro ela... Está bufando. Por quê? Porque alguém errou, porque alguém não fez. Aí você fica nervoso o tempo inteiro, irritado o tempo todo. Resultado. Nada muda e as pessoas e você ficam mal. Você pelo nervo e as pessoas pela opressão que vivem no convívio com você, que é sempre chato. Então, eu queria te dar um conselho hoje, larga de ser chato. Agora, assim como quem não quer nada, fala para alguém perto de você, larga de ser chato. Tem gente que não tem nem coragem de falar. Posso te dar um conselho de quem está chegando aos 50 anos, vê mais da metade da vida? Relaxa, calma. A palavra que você precisa colocar na sua cabeça é compaixão e misericórdia. Vou repetir o texto que nós lemos aqui no início, não o texto da mensagem, mas da introdução. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, inteligentão, porque isso pode te destruir. Segundo, tem o super chato, sempre chato, e tem o chato. Você sabia que eu acho que o chato é pior do que o sempre chato? Por quê, pastor? Porque chato é chato. O chato, ele fala pelas costas, muitas vezes. O chato, ele fala sem muito se estressar. Ele não é como o outro, porque o outro, ele quer perfeição, ele quer que tudo ande, entendeu? Então ele é sempre chato. O chato não. O chato, ele fala pelas costas,
critica sem ninguém ver, comenta com um, comenta com outro, e quando comenta na frente, normalmente ele fala fazendo piada. E faz um comentário. Mas ele não vai de frente, porque o sempre chato, ele assume que é, entendeu? Ele é só assim mesmo, e todo mundo que convive sabe que ele é. O chato não, o chato ele é meio camaleão, ele é chato. Ele faz piada o tempo todo com o defeito e o erro dos outros, na esperança que ele mude. Ele é chato, ele é inconveniente, ele é sarcástico, ele reprova de forma meio camuflada. O muito chato, como eu disse, é assim, pronto. Ele assume esse papel, o outro não. Ele muitas vezes é chato e não sabe que é chato. Irmão, o que tem de chato que não sabe que é chato não está no gibi. Às vezes eu vejo umas pessoas com umas brincadeiras, uns comentários, que eu fico olhando e falo assim, a pessoa não percebe que isso é chato. Chato. Ele não é descaradamente, mas ele é. Para mim, ele é pior do que o outro por causa disso. Porque ele é e não sabe que é, ele é e finge que não é. Terceiro e penúltimo, é o nunca chato. Quem é o nunca chato? O nunca chato está no extremo do contrário do sempre chato. O nunca chato nunca fala, nunca reclama, nunca exige, nunca critica. Parece que é uma pessoa super legal, é ou não é? Como será que é conviver com uma pessoa assim? Na minha casa não tem ninguém assim. Só o Joy, né? Mas ele é chato. Comigo não, comigo ele é legal. Joy é o cachorro. A pessoa que nunca é chato, ele vê você fazendo besteira e ele nunca te fala. Isso é legal? Você acha legal você estar com CC e ninguém te avisar? Mau hálito e ninguém te falar? Você acha legal você estar com feijão aqui, preto, todo mundo olhando e ninguém comenta? Você acha legal que você vai tomar uma decisão que alguém sabe que vai te dar prejuízo financeiro, sabe, a pessoa sabe, e ela sabe que isso não vai ser legal na criação do seu filho, ou ela sabe que isso não vai ser bom para a sua saúde, e ela simplesmente não fala nunca nada, ela deixa você prejudicar o seu casamento, ela deixa você prejudicar sua saúde, ela deixa você prejudicar suas finanças, porque ela quer sempre ser uma pessoa legal, nunca chata. Só do nunca chato, o nunca chato é que ele não te ajuda. Um pai e uma mãe que nunca é chato, vai criar filhos que serão chatonildos de plantão. Gente sem noção, gente sem limite, gente que não sabe conviver em grupo, porque não teve ninguém para dizer para ele o que ele precisava ouvir. Lembrando que isso é importante para todo mundo. Qual é o resultado de quem é nunca chato? A pessoa nunca muda, obviamente, porque não há ninguém para ser um espelho para ela. Tudo pode piorar na vida dessa pessoa, porque ninguém ajuda ela na convivência. Isso é mais família, né? Então a pessoa está sendo extremamente chata ou errada, enfim, e o outro não fala nada, porque ele é nunca chato. O que acontece? A pessoa não muda, piora, e sabe o que acontece com quem é nunca chato? Ouça isso, por favor. Ouça isso. O nunca chato, ele não fala, mas ele se sente mal. Não é que o nunca chato não se incomoda, é que o nunca chato não fala. O que acontece com o nunca chato? Ele vai depositando lixo, raiva, chateação, e um dia o nunca chato explode. Quem nunca fala, quem nunca reclama, quem nunca diz nada, ouça o que eu estou dizendo para você. Um dia, quem implode
explode. Qual é o problema de quem guarda? É que quem explode, quando explode, explode quase que sem esperança de mudança. Guardou tanto, 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 que no dia que explodiu, explodiu tudo. A panela, a tampa, acabou o casamento, acabou a amizade, acabou tudo. E as pessoas ficam chocadas, se assustam. Por quê? Porque elas dizem assim: meu Deus, ela nunca reclamou, ele nunca brigou, nunca falou nada, e hoje está falando que vai embora e que acabou tudo. Mas por quê? Porque a pessoa quis falar, mas ela nunca falou. Então quem guarda faz mal para si. E ouça, ninguém suporta não falar nada a vida inteira. Já vi muitos casos de casamentos e famílias que a pessoa explodiu depois de muito implodir, e isso foi extremamente prejudicial e acabou a família e o casamento. Então, o nunca chato não é resultado, não é o certo. Qual é o nosso objetivo, pastor? O nosso objetivo de vida é ser, às vezes, chato. Fala assim comigo: meu objetivo é ser, às vezes, chato. Tem que ser chato, irmão. Só não pode ser sempre chato. Nem chato e nem nunca chato. Nosso objetivo é ser, às vezes, chato. Essa é a nossa meta. Tem que ser chato, mas é pouco. Fala isso comigo: pouco. Pouquinho. Você quer um parâmetro? Eu vou te dar um parâmetro. Seja chato, no máximo, uma vez por mês. Esse é seu alvo. Eu disse no máximo. Você pode ser chato a cada 2 meses? Pode, só não pode ser chato menos que uma vez por mês. Me ouça em nome de Jesus. Larga de ser chato. Chato dia sim, dia não. Chato todo dia, chato toda semana. Chato, chato, chato. Não. Você tem que falar o que a pessoa precisa ouvir. Sim ou não? Fala. Escolhe o dia. O dia do chato. Meu dia chato. Quero pedir para as mulheres já estabelecerem o dia no meio da TPM. Já deixa logo nesse momento, que já é muito chato. Já escolhe logo o dia. Meu dia faz aquele. A minha esposa, ela já avisa, né? Tem um aplicativo que avisa: amor, eu estou na TPM. Eu falo: eu já sei. Que bom que o aplicativo te avisou. Porque se eu tentasse dizer para ela que ela estava na TPM, até hoje, irmão, problema. Amor, eu acho que você está sentindo isso por causa da TPM. Você está diminuindo os meus sentimentos. E a vontade dela é falar aquela cara que vai me matar. Ou, dependendo da fase ou do nível da TPM, você não está valorizando os meus sentimentos. É engraçado, irmão, porque ou quer matar ou quer morrer. Então você mesmo faz esse cálculo e você mesmo já põe o dia, já sei. O dia de eu ser chata vai ser na TPM. E o homem só escolhe um dia, porque nosso hormônio é sempre, graças a Deus, reto. O que eu tenho que fazer, pastor? É o dia de ser chato? É. Chama a pessoa e fala: amor, preciso te falar uma coisa. Filho, querido, querida, amigo, se quem for, deixa eu te falar um negócio. E fala, olha, deixa eu te falar uma coisa. É isso. Fala, e só pode falar isso de novo quando? Daqui a 1 mês. Mas pastor, e se acontecer? Vai acontecer. Se acontecer, eu quero dizer para você que você precisa aceitar essa pessoa. Muita gente não é amigo do pai e da mãe porque não se sente aceito. Muita gente está indo para o homossexualismo porque não se sente. Aí aonde ele é aceito,
ele é abraçado, ele se sente amado, é lá que ele vai querer ficar. Eu me sinto aceito e amado aqui. Muita gente está vivendo essa crise porque não se sente amado e nem aceito. Deixa eu te falar uma coisa, criatura, põe na sua cabeça. Talvez essa pessoa com quem você mora, pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, ouça isso, nunca mude. Tem coisa neles que talvez nunca vai mudar. Pode acontecer. E aí? Aí você vai amar a si mesmo, aceitar, porque é a única chance que você tem de ver mudança. Fala isso comigo, a única chance. Fala forte, a única chance de eu ver mudança é se eu aceitar. Casei, extremamente organizado, perfeccionista. Achei o meu extremo. Mas ela não morre não, irmão. Você vai ter que arrebatar ela. O avião está subindo, o mundo está acabando. Ela não muda o ritmo dela não, meu irmão. A gente está no aeroporto, correndo conexão, e ela, fone. Eu tenho impressão. Eu tenho impressão que na cabeça dela fica uma música constantemente. Lá, 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 na, 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 dan, 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 dan. Não rola um dan, 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 dan. Não rola. E a minha cabeça só fica dan, 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 dan. Irmão, eu pego todas as malas, sacolas, saio correndo, vou lá, coloco, volto, vou atrás dela, empurrando. Eu já levei Maíla assim para chegar no lugar e não perder o voo, para não perder o ônibus, para não perder a carona, para não atrasar alguma coisa. Dan, 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 pam, 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 pam. Te brigou demais, demais, dá conta, meu Deus do céu, brigar demais, bagunça, quarto bagunçado, roupa bagunçada, comida bagunçada, minhas coisas bagunçadas, aquele trem. Um dia eu estava jogando, já aqui no Santos Dumont, estava jogando bola, cheguei em casa de madrugada, galera da igreja, quando eu entrei no quarto ela já estava dormindo, irmão. Minha mãe era o extremo da organização e da limpeza. Ela nunca foi suja, mas bagunça. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, que eu vi roupa, que trem, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. 7 anos mais ou menos de casada a gente tinha. Eu falei, eu vou morrer. Toda vez que ela faz isso, meu coração passa mal, dói meu estômago, eu vou ter úlcera, eu vou ter gastrite, eu vou morrer. Morri, ela vai casar com outro cara, os dois bagunceiros, e eu vou estar morto. E eles vão viver até 100 anos bagunçado. Falei, eu não posso fazer isso. E aquele dia, irmãos, de madrugada, eu peguei várias folhas de papel e eu tomei uma decisão. Falei, já sei. Eu não quero que ela mude mais. E eu peguei o papel e escrevi assim, amor, eu te amo como você é. E coloquei em cima de um monte de roupa sem passar. Peguei e eu escrevi uns 30 papéis espalhados pelo quarto, e eu dizia para ela assim, em nome de Jesus, não mude. Não mude. Maírla, eu me apaixonei por você desse jeito. Se você mudar, eu posso não te amar mais. Não mude. Não precisa mudar. Eu te amo, eu te aceito. Vamos viver. Você vai viver, eu vou viver. Escrevi, decidi, não brigo, não reclamo, não vou morrer. Pronto, dormi. Acordei. Ela já tinha acordado, que eu fui dormir de madrugada. E ela viu aquele tanto de papel. E ela acordou. Eu me senti tão amada. Tão
não aceita. E ela disse, ela obrigada. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Não sei se a aceitação a mudou, ou se tem essa coisa das mulheres de ser do contra. Já que ele não quer que eu mude, mudarei. Mudou! Mudou! Acredita que hoje eu sou mais bagunceiro que ela. Ela me manda arrumar isso, arrumar aquilo. Eu falei, mas agora eu já decidi relaxar. E já era. Eu aceitei ela. Sabe uma coisa importante também? Se aceite. Se aceite. Irmão, minha mulher se aceitou. Que coisa linda. Ela derruba alguma coisa. E ela fala, eu sou assim. E todo dia ela derruba alguma coisa. Todo dia. Às vezes ela derruba e repreende o demônio. Coitado do capeta, não fez nada. Eu sei que o diabo não tem culpa, irmão. Convivo com ela há quase 30 anos. O diabo estava em outro ambiente. E ela está falando, repreendendo e colocando a culpa no demônio. Ela bate o pé, ela bate a mão e o Satanás. Não, ela fala sério, repreende o demônio. Mas ela bate o pé, bate a mão. A minha esposa torceu o pé 2 vezes. Ela estava pintando um quadro. Como que uma pessoa torce o pé pintando um quadro? Você torceu o pé como? Estava correndo, jogando bola, pulei, saltei de paraquedas. E você? Eu estava pintando um quadro. Sentada. Aí teve uma hora que eu fui ficar em pé, torceu o pé. Estava andando aqui na padaria, torceu o pé. Aí o que ela faz? Graças a Deus, ela se aceitou. Ela comer sem sujar roupa. Um milagre. O celular dela tem que ter uma capinha, da capinha, porque ele pula no chão toda hora, irmão. É incrível. No início eu queria morrer, irmão. O celular, pá. Eu ficava, qual é o seu problema? Ao pegar, já caía de novo. Caía segunda, caía terça, caía quarta, caía quinta, caía sexta, às vezes 2, 3 vezes no dia. Desistia, irmão. Vai cair, vai derrubar, ela se aceitou. Só tem uma coisa. No momento em que você assumir isso, né? Por exemplo, o que a gente quase teve problema também? Minha esposa, ela acho que ela cresceu muito rápido, né, amor? Então ela estava com o neném no carro. Isso todos passaram. Ela não conseguia medir muito bem o carro. Então é para sair, pá! Para entrar, puf! Os meninos sempre dão uma cabeçada. Nossa, esses carros são tão baixos, né? Ah! E eu do lado dizendo assim, não, gente. Não. Aí, ó. Por isso que são normal eles? Por isso que cabeça de menino é feito para amassar e voltar, irmão. Agora, você, quando decidir entender assim, pastor, Deus, eu não vou mudar não dou conta, já tentei. Então assuma, se aceite. Eu sou assim. Agora, também não acha ruim quando alguém falar. É ou não é? Ó, você esquece tudo, esquece. Quando alguém falar assim, olha lá o João, só não esquece a cabeça. Teve agora o nosso ministro da Justiça reclamando, chamaram ele de comunista gordo. O cara é comunista e pesa 150 quilos, vai falar o quê? Capitalista, magrinho? Sarado, musculoso? Não, gente. Se você é, você é. O que você é? Não, eu sou assim. Então, pastor, eu sou desligado. Pronto, fala, pô, gente, o que a pastora Marila fez? Gente, não me dá recado para passar para o pastor que eu vou esquecer. Quer falar? Fala para ele direto. Que
eu vou esquecer. Fala para o pastor me ligar amanhã, meu chefe, meu pastor. Maírla, quando o Ricardo chega em casa, fala para ele me ligar. Ela não lembrava. Aí ele ligava, por que você não me ligou? Aí eu olhava para ela. Esqueci. Você está entendendo? Então assume. Eu sou assim. Fala para alguém, eu sou desse jeito. Fazer o quê? Me aceita e se aceite. Deus faz assim com a gente, irmão, sim ou não? Ele fala, ele avisa, ele aponta o caminho, mas ouça uma coisa que Deus faz com todo mundo: ele nos deixa livres para mudar e também para arcar com as consequências das nossas escolhas. Então você pode cobrar, sim, mas cobre menos. Elogie, minha esposa tem uma pregação: elogie mais e cobre menos. Qual é o problema do chato e do sempre chato? Elogia pouco, reconhece pouco, agradece pouco, exalta pouco e cobra, e cobra, e cobra, e cobra, e cobra. Você está cobrando o tempo inteiro. E qual foi o resultado que você teve até hoje? Não teve resultado. Então, quando alguém te cobrar, e agora eu quero terminar falando para você, pastor, nem que seja uma vez no mês eu vou cobrar. Isso. E quando eu for cobrado? Pense sobre o que a pessoa está te falando, ore e peça ajuda. Por exemplo, irmãos, eu posso chegar para uma pessoa que é esquecida e dizer: deixa eu te falar uma coisa, querido, assuma que você tem problema com esquecimento, e toda vez que alguém te pedir alguma coisa, põe no alarme. Use isso aqui como segundo cérebro. Fulano, amanhã você pode ir lá em casa? Posso. Você vive esquecendo. Tem gente que marca 2 compromissos no mesmo dia na mesma hora. Então você escrever, ir na casa do fulano amanhã. Você me liga amanhã, se você falar, não, o que eu falo para a pessoa? Cara, terça-feira eu tenho essa resposta sobre uma agenda. Me cobra na terça, senão eu vou esquecer. Ou então eu vou escrever, terça-feira, meio-dia, ligar para fulano para falar sobre a agenda. Porque senão a gente vai o quê? Esquecer. Então tem meios de você fazer. Mas se você ouviu e você não quis mudar, ou não concordou, ou não entendeu, ou não consegue, só aceite isso. Mas pense, analise quando alguém falar com você. E quando alguém falar com você, entenda que a intenção da pessoa é boa para que você melhore, para que você evolua e para que você cresça. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero que você declare bem forte agora comigo. Coloca a mão no coração assim, você vai fazer uma declaração. Fala assim comigo: eu quero mudar. Eu posso mudar. E eu vou mudar. Em nome de Jesus. Por quê? Diga assim comigo: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Amém. Do jeito que Deus faz, vamos fazer. Deus chega e diz: olha, tem um caminho assim e um caminho assim. Esse é de vida, esse é de morte, esse é de bênção, esse é de maldição. Ele fala, deixa a pessoa em paz. Se a pessoa quiser e precisar, ela conversa, pede ajuda, mas Deus não fica todo dia: você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Aqui, não faça isso. Larguemos de ser chatos, larguemos de nunca ser chatos e vamos decidir que tem que ser chato de vez em quando, com as ovelhas, com o patrão, com o funcionário, com o filho, com a mulher, com o marido. Mas não dá para ser sempre chato. Temos que ser chatos só às vezes. Amém? Uma vez por ano, tá bom? Ó, a ideia dele é uma vez por ano. No máximo uma vez por mês. Criticou, reclamou, falou. Não adianta ficar falando o tempo inteiro. Aceite compaixão e misericórdia. Plante isso para você colher isso. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar.
Tem coisas que eu nunca consegui mudar. Tem coisas que eu estou em processo de mudança, e você também. Vamos amar mais, aceitar mais, rir mais. Não é melhor você rir quando alguém derruba alguma coisa que ficar brigando toda vez? Ri. Caiu, quebrou. Deus tem mais. Tá bom. Pronto. Relaxa. E deixa quem está perto de você viver menos tensionado. Feche seus olhos. Eu ofereço uma resposta para Deus sobre você. O sempre chato é muito ruim. O chato é muito ruim. O nunca chato é muito ruim. Para os relacionamentos, para o casamento, para a família. Equilíbrio. Equilíbrio. Oro, jejuo, leio, vou em festa, brinco, descanso, relaxo, tiro férias. Trabalho e descanso. Faço as coisas do Senhor, mas não largo a minha família e o meu casamento. Equilíbrio. Como alguma besteira que eu gosto, mas não vivo comendo besteira. Não preciso caminhar nem malhar todo dia, mas pelo menos 2 vezes, 3 na semana, uma caminhadinha, uma corridinha. Equilíbrio. 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 Isso vai trazer saúde para você. Saúde espiritual, emocional, física e material. Poucos extremos. Poucos extremos na sua vida. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque a tua palavra ela é completa. Fala sobre casamento, criação de filhos, administração financeira, saúde da alma, saúde física, saúde espiritual. Fala do céu, da vida eterna, e fala da vida abundante aqui na terra. Fala de viver a vida comum do lar, de amar e honrar o marido, de amar e honrar a esposa. Fala que há tempo para todas as coisas. Tua palavra é linda, é maravilhosa. É um manual de vida, sabedoria, conhecimento, inteligência. Nos ajuda a não sermos desequilibrados. Gente, no extremo do lazer, no extremo dos jogos, no extremo da internet, no extremo dos filmes, dos seriados, no extremo de uma vida comum. Gente, no extremo da justiça, da sabedoria, do serviço, do trabalho. Extremos que adoecem a alma e os relacionamentos. Muda isso e nos traz para um lugar de equilíbrio. De equilíbrio. E quanto a falar com as pessoas, que tenhamos coragem de falar a verdade, de confrontar com amor, carinho. Que tenhamos coragem de dizer o que as pessoas não querem e não gostam de ouvir. Mas que sejam muito maiores os elogios, a aceitação, o amor, a compreensão, a compaixão, a misericórdia. Que sejam maiores os momentos de graça, de estender a mão, de olhar sem cobrança. Que esses momentos sejam a maioria dos momentos na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Essa é a bênção que eu libero hoje sobre cada pessoa e cada família aqui representada.
no poder do nome e do sangue de Jesus.